Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo nós estaremos estudando o argumento do Michael Tooley sobre o mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O Michael Tooley é um filósofo que tem diferentes formulações do problema do mal. No entanto, suas formulações são formulações evidenciárias. O que é uma formulação evidenciária? É uma formulação que parte a partir das evidências de que existe mal no mundo e a partir dessas evidências tenta mostrar que a existência de Deus é improvável. Não quer dizer que seja impossível, quer dizer que é improvável. Como eu disse, vocês vão encontrar diferentes formulações de argumento do mal por parte do Michael Tooley. Neste vídeo, eu estarei trabalhando o que ele traz sobre o problema do mal num artigo que chama Argument from Evil, que ele escreveu em 1991. Eu acho que é isso mesmo, título, Argumento ao Evil, e vai estar na descrição do vídeo, né, para quem quiser ler o artigo. Neste artigo, Michael Tooley vai falar assim, que quando a gente considera os argumentos do mal, nós podemos distinguir entre aqueles argumentos do mal que são concretos e aqueles que são abstratos. Ele também distingue os argumentos do mal numa versão incompatibilista e a versão probabilística. E uma terceira distinção que ele faz é entre argumentos do mal subjetivos e argumentos do mal objetivos. Vamos considerar o que significa cada um desses termos. O que é um argumento do mal concreto e o que é um argumento do mal abstrato? Um argumento do mal abstrato é aquele que parte ou da mera existência de qualquer tipo de mal ou de uma certa quantidade de mal. Então existem 2 tipos de argumento do mal abstratos. O primeiro tipo de argumento do mal abstrato é aquele que nos diz assim, que há mal no mundo. Se há mal no mundo, não importa qual tipo seja, Deus é improvável ou Deus não existe. Então, esse argumento do mal abstrato, ele não especifica a qualidade ou o tipo de mal. Ele simplesmente parte do princípio de que o mal, não importa qual seja, é incompatível com a existência de Deus. Algumas pessoas, no entanto, vão dizer assim, que dizer que qualquer existência de mal é incompatível com Deus é um exagero. E por isso eles vão dizer que, na verdade, é a quantidade de mal que existe no mundo que é o problema. Então, alguns vão dizer que a existência de Deus é improvável dada a quantidade de mal que existe no mundo. Para Michael Tooley, esse argumento ainda é abstrato. Por que ele é abstrato? Porque ele foca apenas na quantidade de mal e não na qualidade desses males. Ou seja, não importa os tipos de males que existem no mundo, importa que existe uma quantidade muito grande de mal no mundo. Tooley acredita que argumentos abstratos a respeito do mal são mais fracos, eles são mais fáceis de você tentar encontrar uma refutação. Por isso, Tooley vai propor argumentos do mal que sejam concretos. O que é um argumento do mal concreto? É um argumento que parte de uma instância de mal com certas propriedades. Então, ao invés de dizer que a existência de Deus é incompatível com o mal, ou que a existência de Deus é incompatível com a grande quantidade de males que existem no mundo, eu posso dizer que a existência de Deus é incompatível, por exemplo, com o mal desnecessário, ou com o mal sem propósito, ou com o mal gratuito, ou com o mal que uma criança com câncer sofre, ou com o mal que é o nazismo, ou com o mal que é um cervo sofrendo na floresta. Perceba então que neste caso você especifica o tipo de mal que está em questão. Você apresenta certas propriedades, certas qualidades que esse mal tem que os torna estranho dado a existência de Deus. Isso significa então que esses argumentos são mais fortes,
Porque não é o mal em si só que é o problema, é o tipo de mal, é a qualidade desse mal, são as propriedades que esse mal carrega. Uma outra distinção que Tuley faz é entre argumentos do mal incompatibilistas e argumentos do mal probabilistas. Argumentos do mal incompatibilistas dizem que a existência de Deus e a existência do mal são incompatíveis logicamente. É logicamente impossível que exista tanto Deus quanto o mal. Há uma contradição entre o conceito de Deus como existente e o conceito de mal como existente. Isso é uma comum impossibilidade, uma coimpossibilidade. Uma coimpossibilidade é quando duas coisas não podem existir ao mesmo tempo na realidade, dado que elas têm notas, dado que elas têm propriedades contraditórias que se anulam. De acordo com as visões incompatibilistas sobre Deus e o mal se anulam, ou seja, se existe Deus, não existe o mal. Se existe o mal, não existe Deus. Tuley vai dizer que esses argumentos obviamente são mais fáceis de refutar. Você mostrar que há uma contradição lógica entre o Deus e o mal é praticamente impossível, né? Mas um outro tipo de argumento do mal é o argumento probabilístico. O argumento probabilístico não quer mostrar que a existência de Deus é impossível caso haja mal. Ela quer mostrar que é irracional acreditar em Deus. Às vezes é irracional acreditar em algo, não porque esse algo envolva contradição lógica, mas porque esse algo é extremamente improvável, dadas as evidências que dispomos. A pessoa racional é aquela que acredita naquilo que melhor apontam as evidências. Portanto, se eu tenho uma primeira hipótese e uma segunda hipótese, e a primeira hipótese é mais provável do que a segunda, então eu tenho mais razões para acreditar na primeira hipótese. Se eu acredito na segunda hipótese, que é a hipótese menos provável, eu estou agindo de maneira racional, irracional. Por que eu estou sendo irracional? Porque eu estou adotando a crença que é mais improvável, dada as nossas melhores evidências. Mas o fato dessa crença ser improvável não quer dizer que necessariamente ela seja falsa ou que a gente pode com certeza dizer que ela é falsa. Só quer dizer que, dadas as evidências que dispomos, ela é a crença menos improvável de ser verdadeira. E, portanto, se eu sou uma pessoa racional, eu não devo acreditar nela, mas sim na crença mais provável. Argumentos probabilísticos do mal, portanto, não tem como objetivo mostrar que a existência de Deus com certeza é verdadeira, ou seja, que Deus com certeza não existe. O argumento probabilístico quer mostrar, na verdade, que é irracional acreditar em Deus, dada que a existência dele é improvável. Uma terceira distinção que Tuley faz é entre argumento do mal subjetivo e argumento do mal objetivo. O argumento do mal objetivo é aquele que depende do fato de que existem verdades morais. Uma pessoa que usa o argumento moral geralmente está querendo dizer que é imoral Deus permitir o sofrimento ou Deus permitir o mal da maneira como este mal existe. Portanto, nós podemos acusar Deus de estar sendo imoral. O argumento do mal subjetivo, ou melhor, o argumento do mal objetivo, diz, portanto, que o problema do mal depende de que haja verdades morais objetivas. Se não houver verdades morais objetivas, então não faz sentido eu dizer que o mal é um problema, porque eu não posso considerar Deus mal. Eu não posso dizer que Deus não está sendo bom em permitir o mal se eu não tenho um padrão moral objetivo pelo qual eu julgo o que é bom e o que é mal. No entanto, Tuley vai dizer que isso não necessariamente é o caso, porque nem toda teoria em ética parte do pressuposto objetivista. Nem toda teoria em ética diz que princípios morais precisam ter valor de verdade. Por exemplo, Richard Hare é um filósofo prescritivista. Ele argumenta que sentenças morais são prescrições. Portanto, quando eu digo matar é errado, o que eu na verdade quero dizer é um imperativo, que é não matarás.
Imperativos, no entanto, não possuem valor de verdade. Uma frase imperativa não pode ser nem verdadeira, nem falsa. Por exemplo, se eu digo para você, abra a porta, não faz sentido eu perguntar se essa frase é verdadeira ou se ela é falsa. Porque simplesmente verdade e falsidade são termos que a gente usa para avaliar sentenças afirmativas ou sentenças negativas. Isto é, sentenças que afirmam ou negam algo, que são as sentenças declarativas. Juízos morais não são declarações sobre fatos objetivos da realidade. Juízos morais são prescrições. No entanto, o fato de juízos morais serem prescrições não quer dizer que essas prescrições sejam relativistas. Prescrições morais podem ser universalizáveis, como Richard Hare propõe. Portanto, uma prescrição moral, mesmo que ela não tenha valor de verdade e falsidade, ela pode ser uma prescrição universal. A prescrição não matarás um inocente, por exemplo, é uma prescrição moral que não tem valor de verdade, já que ela é uma frase imperativa e não uma descrição de fatos da realidade. No entanto, o juízo moral, não matarás um inocente, é um juízo universal, ou seja, ele se aplica a todos os agentes racionais. Se Deus é um agente racional, portanto, essa prescrição também se aplica a ele. Portanto, mesmo se a gente não adotar que juízos morais têm valor de verdade, isso não significa que a gente não possa fazer avaliações morais. Ademais, nós também podemos dizer que uma coisa é má, mesmo que com mal a gente não esteja falando no sentido moral. Eu posso dizer, por exemplo, que o sofrimento é intrinsecamente mal, já que o sofrimento é, por definição, um estado de consciência desagradável. O sofrimento é mal não necessariamente porque ele é um mal moral, mas porque ele é um mal intrínseco, porque ele é algo por si só indesejável, desagradável. Portanto, eu posso usar os termos mal e bem, além do seu sentido moral, em sentidos que não são morais. Isso não impede que eu fale que o sofrimento é mal. Portanto, o fato de eu não acreditar numa ética objetiva não significa que eu não possa fazer avaliações sobre algo ser bom ou mal, em sentido não necessariamente moral. Portanto, mesmo a pessoa que não acredita numa ética objetivista, ela pode avaliar o sofrimento que existe no mundo como algo intrinsecamente mal por ser indesejável e desagradável. E aí o Tuley vai dizer assim, pra gente entender o seu argumento. São duas premissas e uma conclusão. Na primeira premissa nós temos uma pessoa onipotente e onisciente. E os casos em que os animais morrem de forma agonizante em incêndios florestais, ou em que crianças sofrem um sofrimento prolongado e eventual morte devido ao câncer, que são estado de coisas intrinsecamente indesejáveis que uma pessoa onipotente, onisciente poderia prevenir, sem com isso permitir um mal igual ou maior, ou impedir um bem igual ou maior. O que essa premissa está falando? Essa premissa está falando, primeiro, que existem coisas más no mundo, no sentido de elas serem intrinsecamente indesejáveis, ou delas serem intrinsecamente ruins, como é o caso do sofrimento de uma criança que vai morrer de câncer. Essa criança está agonizando por dias. Por que ela não morre logo? A morte dela demora meses. Ela passa meses agonizando até morrer por causa do seu câncer. Ele também dá o exemplo de um animal no meio da floresta, que é atingido por um incêndio na floresta. Esse animal sofre queimaduras e ele sofre por meses talvez, até morrer finalmente. Esses males são males gratuitos, males desnecessários. Perceba que esse é um argumento concreto. A gente está falando de um caso concreto de males. Esses males são indesejáveis. Além disso, a gente poderia perguntar, Deus pode impedir esses males? Ora, se Deus é uma pessoa onipotente e onisciente, é óbvio que ele pode.
Além disso, nós deveríamos perguntar em que casos Deus está autorizado a permitir o mal. Podemos dizer que Deus está autorizado a permitir o mal desde que, caso ele impeça esse mal, isso faria surgir um mal igual ou maior, ou impediria um bem igual ou maior. Mas pense agora nos exemplos que eu dei. O exemplo de uma criança com câncer que vai passar meses em agonia até morrer. Ou de um veado, um cervo, no meio de uma floresta que é atingido por um incêndio e ele vai passar meses sofrendo até morrer. Por que esse período não pode ser diminuído? Por que o bebê tem que sofrer tanto tempo com câncer até morrer? Esse é um exemplo que a gente entende que se Deus pelo menos diminuísse o tempo de sofrimento, isso não aumentaria o mal no mundo. Isso não impediria nenhum bem maior. Portanto, esse mal é desnecessário. Na segunda premissa, Tuley diz: uma pessoa que é onisciente e moralmente perfeita impediria a existência de qualquer estado de coisas intrinsecamente indesejáveis, cujo impedimento ele poderia realizar sem permitir mal igual ou maior, ou prevenir um bem igual ou maior. Portanto, se Deus é uma pessoa onisciente, ou seja, que conhece tudo, se Deus é uma pessoa onipotente que tem todo o poder, e se Deus é moralmente perfeito, ele impediria esses males. A gente sabe que Deus não impede esses males, portanto é improvável que ele exista. Tuley observa alguns pontos sobre esse argumento. Esse argumento não necessariamente depende de que Deus seja totalmente onipotente ou onisciente. Alguém poderia tentar enfraquecer o conceito de Deus, dizer que Deus não é tão onipotente ou dizer que ele não é tão onisciente. No entanto, se Deus tiver pelo menos o conhecimento igual nós seres humanos temos, ou seja, se ele é Deus, ele é no mínimo mais poderoso ou tem mais conhecimento que os seres humanos. Só isso já faria Deus prevenir, impedir muito mais males. Porque nós, seres humanos, podemos impedir vários males. Nós podemos salvar uma criança que está se afogando. Nós podemos praticar eutanásia com um bebê que está em câncer. Ora, se tem um médico no hospital e ele pode aplicar eutanásia num bebê que passaria meses sofrendo de câncer, se há um Deus, mesmo que ele não seja onipotente ou onisciente, se ele tem pelo menos um poder parecido com o dos seres humanos, ele seria capaz de fazer isso. Um outro elemento que Tuley observa é que alguns podem querer contradizer esse argumento, dizendo assim que nós temos evidências a partir de outros argumentos teológicos e filosóficos de que um ser onipotente e onisciente existe. Portanto, quando a gente pesa todos os argumentos na balança, por mais que o mal seja um problema, nós temos outras razões para acreditar em Deus que compensa esse problema. Tuley observa, no entanto, que a maioria dos argumentos a favor da existência de Deus provam apenas que Deus é onisciente, que ele é onipotente, mas não existem argumentos filosóficos muito fortes para argumentar que Deus seja moralmente perfeito. Portanto, alguém poderia admitir que existe sim um Deus que é onipotente, um Deus que é onisciente, mas que esse Deus não é moralmente perfeito. E por isso o argumento se mantém. O problema do mal, no mínimo, vai fazer a gente abandonar a ideia de um Deus que é moralmente perfeito. Um terceiro elemento também é que alguns poderiam argumentar que nosso conhecimento é limitado, que nós não temos como saber se o sofrimento de uma criança com câncer é de fato um mal, de que nós não temos como saber se um ser moralmente perfeito de fato impediria uma criança sofrendo com câncer. Tuley observa que é sim verdade que nosso conhecimento moral é limitado, que nós não temos conhecimento moral pleno ou perfeito, e que alguns erros de julgamento podem acontecer dada a limitação do nosso conhecimento. Tuley, no entanto, observa que neste argumento que ele está usando, a noção de que um ser moralmente perfeito impediria o prolongado sofrimento de um bebê com câncer se baseia simplesmente no nosso conceito de justiça. É mais justo que uma criança seja aliviado o seu sofrimento do que com ela fique sofrendo desnecessariamente até morrer. Então, o que está em questão aqui é uma verdade analítica do próprio conceito de justiça.
Isso é um constituinte intrínseco da justiça, que um Deus moralmente perfeito não permitiria o prolongado sofrimento de uma criança com câncer sem necessidade. Portanto, Tully observa que apontar para a nossa limitação de conhecimento moral não impede a procedência desse argumento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.